Graça e paz. Estamos meditando, lendo. A intenção é ler mesmo a palavra de Deus e deixar Deus falar ao nosso coração. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 7. Já fizemos vários estudos neste capítulo. E hoje estamos encerrando essa série de mensagens neste capítulo 7. Um capítulo profundo, sensível, extremamente necessário, pois trata da vida conjugal, da condição de solteiros, viúvos, casamentos mistos, e até da posição social de cada um. O que mais chama atenção é que Paulo não trata tudo isso com base em regras externas, tradições religiosas ou conselhos terapêuticos humanos. Ele parte de um princípio espiritual profundo: a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro de toda a fé cristã. Foi lá, na cruz, que tudo foi resolvido. Na cruz, Cristo não apenas morreu por nós, mas nos levou com Ele. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, ali na cruz, nós fomos crucificados com Cristo, muito importante. Nosso velho eu, nosso ego, nossa natureza caída, foi julgada ali em Cristo na cruz. Fomos sepultados com Ele, e sepultura significa acabou. Acabou. É o encerramento da velha vida. Ressuscitamos com Cristo para viver uma nova vida que já é Ele em nós. E Cristo passa a viver em nós como o único capaz de viver a vida cristã em nós e através de nós. Essa é a única forma, a única que Deus tem para nós, a única forma verdadeira de se viver a fé cristã. Nada na vida cristã funciona sem isso. Nada. Nenhuma prática espiritual, nenhum ministério, nenhum relacionamento familiar ou social pode ser vivido no padrão de Deus se Cristo não for o centro e a vida em nós. Cristo foi o único que não apenas prometeu estar conosco, mas viver em nós. Isso muda tudo. Porque o pessoal normalmente fica mais nessa promessa de Jesus, que Ele prometeu estar conosco todos os dias, e Ele está mesmo. Mas não foi só isso que Ele prometeu. Ele prometeu também viver em nós. E foi o único que prometeu viver nos seus seguidores, naqueles que creem que com Ele morreram e também ressuscitaram. E é essa verdade que Paulo estende também ao casamento, à vida de solteiro, à viuvez e à condição social de cada um. Em todas essas esferas,
A cruz é a base e Cristo em nós é o poder. Conta-se que uma mulher cristã procurou seu pastor desesperada. O marido não era convertido, era grosseiro, bruto, desrespeitoso e zombava da fé dela. Ela queria abandoná-lo. O pastor, com sabedoria, lhe disse: irmã, Cristo vive em você? Sim, sim, ela respondeu. Então, deixe Cristo amar esse homem por meio de você. Ela voltou para casa com essa verdade, pensando nela, parou de tentar mudar o marido, de forçar conversas e discussões, e passou a servir com humildade, orar por ele. Como que é tão importante a questão aí de orar pelo outro e demonstrar o amor de Cristo. Meses depois, aquele homem se rendeu, se entregou totalmente a Jesus e disse: eu percebi que havia algo em você que eu não tinha. Eu não tinha. Eu zombava, mas não havia resposta igual. Depois entendi, era Cristo vivendo em você. Essa é a condição que muda tudo. É o que faz a diferença aqui na terra e no céu também. Embora já tenhamos caminhado por todo este capítulo, tratando de diversos aspectos dos relacionamentos, casamento, solteirice, viuvez, separação, falamos disso aqui. Vocação e o contexto social, ainda há uma última mensagem que precisamos considerar antes de encerrar esse trecho da carta de Paulo. Os efeitos da cruz de Cristo dentro do casamento, especialmente quanto à crucificação do ego. Essa é uma realidade espiritual necessária para se viver a vida cristã, em qualquer condição. Não se trata apenas de técnicas de convivência ou conselhos para um lar feliz. Não é isso. O que de fato transforma o casamento ou qualquer relação humana é a cruz de Cristo. Quando o ego é crucificado com Cristo, o amor deixa de ser interesseiro. Interessante. A comunicação se torna mais leve, porque comunicação dentro de casa costuma ser pesada. Mas quando o ego está crucificado, a comunicação se torna mais leve, o perdão mais natural e o servir mútuo mais real. Por isso, antes de fechar este capítulo, vamos focar nesse ponto vital. Como a morte do nosso eu, do nosso ego, com Cristo na cruz, muda radicalmente a maneira como marido e mulher se relacionam. E que o Senhor
com sua graça maravilhosa, nos conduza nesta mensagem com verdade, com graça e arrependimento dentro dos nossos lares. Vamos então ouvir a leitura de um texto, que é o texto base da mensagem de hoje. Eu até já citei ele hoje aqui, mas é Gálatas 2, versículo 20, conforme a tradução. Terá que ser lido também o versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, a verdade de Gálatas 2:20 abrange todas as áreas da vida cristã, todas. E o relacionamento conjugal não fica de fora. Este texto é fundamental para compreendermos o que significa viver uma vida saudável, equilibrada e edificante entre marido e mulher, à luz da cruz de Cristo. Cristo nos colocou com Ele na cruz, individualmente, para que experimentássemos a morte com Ele. É a partir dessa experiência de morte com Cristo na cruz que a sua vida pode se manifestar em nós, pela ressurreição juntamente com Ele. Sejamos casados ou não, parte de uma família ou não, esse ponto é necessário. Temos falado aqui repetidamente sobre a crucificação do ego com Cristo. Agora vamos falar mais diretamente dos efeitos da crucificação do ego dentro do casamento, no relacionamento entre marido e mulher. O egoísmo entrou no mundo como consequência do pecado. E desde então, sempre esteve presente nos filhos de Adão. Não apenas presente, mas em constante crescimento. Porque ele evolui, ele cresce, ele aumenta. O eu ocupa o primeiro lugar no coração do ser humano. E isso pode ser notado, é visível. O que eu penso, tem gente que briga pelo que ela pensa, o que eu penso, a minha opinião é a melhor, a minha fala é a última, o que eu quero, o que eu sou. Há uma expressão popular que ilustra isso. A expressão é esta: a pessoa se acha a última bolacha do pacote. Pior ainda, há quem se veja como a última bolacha do último pacote. Muitas vezes dizemos isso dos outros, mas já com a sensação de sermos também, de sermos nós mesmos essa bolacha especial. Esse egoísmo se revela até nas pequenas coisas. Queremos o melhor lugar para sentar, queremos ter a última palavra, se não for a minha eu fico nervoso, queremos
que nossa opinião seja a mais valorizada. Estou falando aqui de coisas pequenas. E ainda tem o tal de hedonismo. O hedonismo, a busca do prazer como objetivo da vida. Então, esse hedonismo também alimenta o ego. A lógica é: eu preciso ser feliz, mesmo que para isso precise atropelar os outros, pisar nos outros, passar por cima dos outros. A busca pelos próprios prazeres e interesses passa a ser a prioridade. A prioridade, custe o que custar, mesmo que destrua a própria família. Um casamento em que o marido não coloca a esposa em primeiro lugar e a esposa não coloca o marido em primeiro lugar, está fadado ao fracasso. Como pode haver uma convivência saudável se cada um só olha para si mesmo? O egoísmo pode até se esconder sob uma aparência de espiritualidade. Tipo assim: não respondo a minha esposa porque tenho mais comunhão com Deus do que ela. Eu fico quieto porque eu tenho mais conhecimento do que ela. Mas isso é só orgulho, orgulho religioso, disfarçado de maturidade espiritual. O que falta aí? Falta a motivação correta, certa. Cristo em mim, Cristo vivendo em mim, se expressando em mim. Muitos se casam com o objetivo de serem felizes, como se o outro existisse para satisfazê-los. Isso é uma tragédia. Não é evangelho, que a pessoa acha que merece. Eu também mereço ser feliz, eu mereço. E o outro tem que fazer isso. E está errado isso. No reino de Deus, não se trata de mérito, mas de graça e misericórdia. Graça, Deus nos dá o que não merecemos, e misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. A cruz de Cristo precisa estar presente dentro do lar, nos relacionamentos conjugais e familiares. A grande mensagem libertadora do Evangelho é: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o meu interesse, mas o interesse de Cristo. Não a minha felicidade a todo custo, mas o contentamento em Cristo. Tem diferença. O que me satisfaz, o que me basta é esse contentamento em Cristo. Você pode dizer que seus vícios, orgulho, ganância, egoísmo e paixões foram crucificados com Cristo? Se não, é por isso que seu casamento pode estar travando. Para que não haja egoísmo em nossos lares, o eu precisa estar crucificado. Essa é a proposta do Evangelho de Deus. É fácil dizer: sou cristão, sou evangélico, sou crente, mas dizer estou crucificado com Cristo é o que muda tudo. E dizer de maneira verdadeira. Isso significa abrir mão dos direitos, dos méritos e deixar Cristo
viver em nós e através de nós. As dificuldades conjugais existem, as dificuldades familiares, elas existem. As diferenças também, lógico, mas elas são ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Então, as nossas dificuldades, diferenças no casamento, na família, essas diferenças, essas dificuldades nas mãos de Deus são ferramentas para o nosso crescimento. Ninguém gosta exatamente das mesmas coisas, mas viver com as diferenças e aprender com elas é parte da caminhada cristã. Você entende isso? Aqui na igreja tem, tá? Tem diferenças aqui, tem dificuldades aqui. E se você não aprende a conviver com isso, desculpe dizer, mas você vai se dar mal. É você mesmo que vai se dar mal. Porque nós precisamos aprender a viver com isso. E quando isso é colocado nas mãos de Deus, aí Deus usa para o nosso crescimento e não para o nosso afastamento. Tem gente que diz: eu falo o que penso. Falo o que penso. Pois é. Mas quem disse que o que você pensa é o certo a ser dito naquele momento? Eu sou assim. Eu sou positivo. Eu falo o que penso. Falo a verdade na hora, na cara. Ah, é? E quem é que disse que isso que você está pensando é certo falar naquele momento que você está querendo? Por isso que o eu tem que estar crucificado, para que Jesus domine a situação. Se o ego não for crucificado, surgem os atritos, os ressentimentos, o orgulho silencioso, que é o pior deles, o jogo de poder, o isolamento dentro do lar. Quando o ego fala mais alto, acabamos virando nossa própria encrenca nas relações. O ego arruma atrito, faz cobrança excessiva, assume razões e atropela a convivência. Mas há esperança para os casais. Há esperança. E a esperança é esta: a crucificação do ego com Cristo. Porque a crucificação do ego com Cristo muda o jogo totalmente. Quando morremos para nós mesmos e permitimos Cristo viver em nós, nossas emoções, palavras e atitudes mudam. O ego perde força, porque morreu, porque está crucificado com Cristo, dando lugar à paciência, humildade e cooperação. Se o ego, o eu primeiro, nos faz trocadores de farpas, a presença de Cristo nos transforma em construtores da paz. Buscamos entendimento, não confronto. Cristo nos transforma em cooperadores no lar. Cuidamos um do outro com respeito e amor. Só quando o ego é crucificado com Cristo, deixamos de ser a encrenca do lar. Seja ele de calça ou de saia. E passamos a ser construtores da paz e do amor de Cristo em casa. Só quando o ego é crucificado com Cristo, deixamos de ser o Senhor ou a Senhora encrenca do lar e nos tornamos promotores da paz, do amor e da comunhão com Cristo. Só quando o ego é crucificado com Cristo, deixamos de ser a tempestade no lar e passamos a ser
o sopro manso da paz e do amor de Cristo. Quando Cristo vive em nós, passamos a ser parte da solução. A solução que Ele mesmo providenciou na cruz. Sem a morte com Cristo na cruz, cobramos demais. Queremos justificar nossas falhas e julgamos antes de entender. Aí a bagunça acontece mesmo, não tem jeito. Mas crucificados com Cristo, o eu primeiro, aí ele cede lugar ao servir primeiro. Disputas viram diálogos e atritos viram oportunidades de entendimento e crescimento. Em vez de continuar sendo a encrenca, somos chamados a nos tornar construtores da paz. Buscamos entendimento em vez de imposição. É isso que Deus quer ver em nossos lares, irmãos. É o que Deus quer ver nas nossas famílias, nossos lares. Cristo vivendo em nós, substituindo o ego que agride pelo amor que edifica. Vamos aqui ouvir uma leitura, Colossenses 3, versículos 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. No texto que foi lido para nós, Colossenses 3, aí em Colossenses 3, ao tratar do tema família, Paulo começa pelas mulheres, que é o versículo 18. Esposa, maridos, filhos e pais, essa é a ordem que ele usou aí. Ele não segue a ordem natural da criação, aqui. Adão, Eva, filhos. A ordem da criação. Mas inverte. Aqui, mulher, homem, filhos, pais. Isso chama atenção. Por que Paulo começa com a mulher? Pode ser uma questão de gentileza, mas há algo mais profundo. Satanás tem um ódio particular contra a mulher. Então, irmãs, saibam disso. Satanás tem um ódio particular contra a mulher. Seu alvo principal é Cristo, mas depois de Cristo é a mulher. Isso vem desde Gênesis 3,15, quando lá foi colocado: porém inimizade entre ti e a mulher. A descendência da mulher é Cristo, e todas as mulheres estão sob esse ataque perverso de Satanás. Jesus valorizou as mulheres, acolheu-as em seu ministério, e Paulo reforça essa dignidade, começando sua exortação por elas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Essa submissão não é imposta. Não é imposta. Paulo está falando com a mulher. Não é com você não, homem. Não é sua vez ainda. Não é função sua querer fazer isso, não. Essa submissão não é imposta, não pode ser forçada de fora para dentro.
é gerada de dentro para fora a partir da nova natureza de Cristo na mulher. Paulo não manda o marido exigir submissão da esposa. Ele fala diretamente às mulheres, chamando-as a viver essa submissão como convém no Senhor. Paulo não diz para o marido fazer a mulher ser submissa a ele. Tem marido que pensa assim e que age assim. Alguns até acham isso mesmo. Tentam forçar a mulher e alguns até batem nelas. Mas essa submissão vem da mulher mesmo. Vem de dentro dela. É uma submissão que convém no Senhor. O que significa como convém no Senhor? Essa expressão no Senhor carrega um significado muito mais profundo do que apenas para o Senhor. Ou por obediência ao Senhor. No Senhor indica união com Cristo. No Senhor é, antes de tudo, uma expressão de posição espiritual. Fala de alguém que está em Cristo, unido a Ele por meio da morte e ressurreição. Portanto, a submissão não é meramente uma obediência externa, mas fruto da vida de Cristo operando dentro da mulher, da esposa. É por isso que funciona. Em outras palavras, a esposa não é submissa porque o marido exige, nem apenas porque Deus ordenou, mas porque Cristo vive nela. Aí a ordenança de Deus pode ser cumprida. E essa vida se expressa no lar, na relação conjugal, na prática cotidiana. Observe a diferença. Ao Senhor, foca em direção a quem se dirige a ação. No Senhor, foca em posição e fonte, de onde vem a ação e onde ela acontece. Logo, no Senhor significa que a submissão é vivida a partir da nossa identidade com Cristo, da nossa identificação com Ele, da nossa identidade nova em Cristo Jesus. A mulher está em Cristo e Cristo está nela, e por isso ela se submete ao Pai, e isso se manifesta em sua disposição de viver essa submissão com amor, equilíbrio e liberdade também no lar. Tudo isso reforça a centralidade da cruz. Se Cristo está em mim, Ele vive em mim e obedece através de mim. Então, até mesmo a submissão conjugal é obra da graça de Deus. Não um esforço da carne, mas um fruto da união com Cristo. Essa frase é essencial para entendermos a natureza dessa submissão. É uma submissão voluntária e não forçada. Não é imposta pelo marido. Vem da nova natureza, fruto da ação do Espírito Santo no coração da mulher. Uma mulher regenerada decide, por amor a Cristo, viver de modo submisso e respeitoso, não por medo, opressão ou imposição. É uma submissão com limites no Senhor. Essa submissão não é obedecer ao pecado, também não é isso. Humilhação, abuso ou qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus. É uma submissão moldada pela cruz. Como tudo na vida cristã, a base é a cruz de Cristo. A esposa que morreu com Cristo e agora Cristo vive nela, manifesta humildade, serviço e amor.
não inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. A submissão não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual, maturidade em Cristo. E sabe mais? É também uma resposta ao amor do marido. Em Efésios 5:25, Paulo mostra que a submissão da esposa está em paralelo ao amor sacrificial do marido, como o amor de Cristo pela igreja. Portanto, um homem que ama como Cristo nunca será dominador, manipulador ou abusivo. E uma mulher que está em Cristo não se rebelará contra esse amor. Essa submissão é uma atitude voluntária, espiritual e cheia de dignidade. Essa submissão é uma atitude, voluntária, espiritual, cheia de dignidade, não servidão cega, mas resposta amorosa à liderança, amorosa segundo os padrões de Cristo. É a mesma submissão que Cristo demonstrou ao Pai. Só é possível quando Cristo vive em nós. Marido, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Esse amor aqui é o ágape, o amor que se entrega. Esse amor não é natural em nós. Só é possível quando Cristo vive em nós, porque Ele é amor. A mulher é chamada à submissão, mas o marido é chamado ao amor sacrificial. Uma coisa depende da outra. E o que significa tratar com amargura? No grego aqui original, o termo traduzido como amargura remete a algo áspero, duro, ríspido, ressentido, agressivo no trato. Refere-se à atitude de um marido que se torna grosseiro, frio, ríspido ou impaciente com a sua esposa. Atitudes que contrariam o amor sacrificial e manso que Cristo demonstrou. Como a amargura se manifesta na prática? Rudeza verbal. Tem gente assim, acha até bonito ser assim. Rudeza verbal. Quando o marido fala com grosseria, ironia ou menosprezo. Frieza emocional, quando se torna indiferente, não expressa carinho ou apoio. Impaciência contínua, quando não suporta falhas, críticas ou limitações da esposa. Não tem essa capacidade de esperar com calma, de suportar as dificuldades ou conviver com limitações do outro sem se irritar. Fica irritado rapidamente quando alguém demora para falar ou agir. Não tolera falhas ou erros da esposa, filhos ou colegas. Quer que seja tudo resolvido no seu tempo e do seu jeito. O amor verdadeiro, como Cristo ensinou na sua palavra, como está lá em 1 Coríntios 13, lá diz que o amor é paciente. A impaciência é fruto do egoísmo, do controle. Rejeição silenciosa, quando se fecha em si, guarda mágoa e se afasta emocionalmente. Que tem gente que vive junto afastada emocionalmente. É um horror, Comparações destrutivas, quando compara a esposa com outras mulheres, familiares ou figuras ideais. Controle ou desprezo, quando trata a esposa como inferior, como se ela fosse um estorvo. E a amargura corrói o relacionamento.
Fique sabendo que a amargura corrói o relacionamento, tornando a vida conjugal amarga, pesada e difícil. A frase "não tratar a mulher com amargura" enfatiza que o homem não deve agir com dureza, ressentimento ou falta de amor no relacionamento conjugal. Essa amargura, na origem, é do homem, não é da mulher aí. Essa amargura, na origem, é do homem. É um sentimento negativo, áspero, que pode ferir profundamente a esposa. A amargura direcionada à esposa gera um mal-estar. Por outro lado, se a esposa está espiritualmente firmada, crucificada com Cristo, ela tem proteção interior para não ser destruída emocionalmente por essa amargura, mesmo quando ela vem. Porém, isso não justifica o comportamento do homem, pois essa amargura gera feridas e prejudica o relacionamento. O homem deve estar crucificado com Cristo, para que o amor de Cristo o conduza a agir com paciência, perdão e ternura, deixando para trás a amargura e a dureza. A mulher crucificada com Cristo pode resistir aos ataques do ego amargurado do marido, sustentando-se na graça e na paz que vem do Senhor, sem revidar, mas com sabedoria e amor. Mas o ideal seria o marido crucificado em Cristo. Esse é o ideal. Os dois. A única maneira de vencer a amargura no casamento é estar crucificado com Cristo. Não adianta terapia, não adianta nada. A única maneira é estar crucificado com Cristo. Na cruz, Cristo morreu para nos curar e curar nossos relacionamentos quebrados. A mulher, com sua sensibilidade e percepção aguçada, precisa de um marido equilibrado. E o equilíbrio só vem da cruz. Sem isso, o homem se torna amargo, difícil de conviver. Um homem amargo é coisa terrível, viu? Um homem amargo, amargurado é coisa, né? Normalmente o amargurado gosta de dar uma bebidinha, porque o amargurado gosta de beber, justamente porque é amargurado. A solução para ambos é a cruz. E aí, terminando aqui, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui, pais se refere tanto ao pai quanto à mãe, ou seja, aos responsáveis pelo cuidado e educação dos filhos. O que significa não irriteis? No original, o termo pode significar não provoqueis, não exasperai, não frustrar. Ou seja, não causem nos filhos sentimentos de raiva, frustração, ressentimento ou rejeição por meio de atitudes duras ou desprezo, né? Ou ações autoritárias, injustas ou falta de amor. Desânimo espiritual. No contexto aqui, o desânimo também significa perder o desejo de crescer na fé, pois um ambiente familiar áspero pode afastar os filhos do amor e da comunhão com Deus. Resumindo aqui. Desanimar os filhos é roubar deles a alegria, a confiança e a vontade de crescer e se desenvolver, afetando profundamente seu caráter, sua fé. Por isso, Paulo alerta os pais a agirem com amor, paciência e equilíbrio, para que seus filhos também sintam bem e não se sintam esmagados
pelo peso da rigidez, mas estimulados em um ambiente de graça e cuidado. Mas, vou fazer aqui uma observação, mas nem tudo é culpa dos pais. Mesmo que os pais sejam amorosos, coerentes, pacientes e façam o seu melhor, os filhos podem escolher tomar caminhos diferentes, porque eles têm livre-arbítrio dado por Deus para escolher os seus próprios caminhos. E além disso, tem outros fatores, como o pecado, as questões externas que vêm de fora com esses filhos, como amigos, cultura, decisões pessoais que podem afastá-los do que foi ensinado em casa. Os pais não têm controle absoluto sobre todas as escolhas dos seus filhos, mesmo quando agem com responsabilidade. Portanto, o desânimo dos filhos não é sempre culpa dos pais. Às vezes, é resultado das próprias escolhas dos filhos ou de fatores externos. Mas isso não exime os pais de exercerem sua função com amor, correção e orientação, buscando sempre restaurar e apoiar os filhos na caminhada.